Bola, Guedes espanou, com o livro, puxa, de gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Edição número 137 do Futebol de Goiás e suas histórias é um mergulho no passado do Campeonato Goiano. Vamos relembrar conquistas através das décadas. Como começou neste final de semana o campeonato de 2017, vamos buscar na memória os clubes que pintaram 7 nas edições com anos terminados com esse número tão simbólico. Da Operária de Anápolis, passando pelo América de Morrinhos, até chegar ao ressurgido Dragão. Os campeões estaduais que marcaram seus nomes na história da competição mais importante do futebol goiano em anos terminados com 7. Quem será o novo nome para esta seleta lista? Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. São 24 lojas prontas para te atender. Procure Rede da Construção, sempre perto de você. No programa que marca o início do Campeonato Goiano 2017, a bola rolando já nesse final de semana. Hoje vamos buscar na história o que mesmo, Vinícius Tondolo? Bom, Rafael, você sabe, Geliezer, João Paulo, vocês sabem que a gente costumeiramente, na abertura do Goianão, sempre traz algo diferente, né? Em 2014 foi falar sobre vários títulos, em 2015 foi contar a história dos presidentes da Federação Goiana de Futebol, né? E na edição de 2017... a gente buscou uma missão diferente, polemizando, contando a história dos campeões com final 7, não é mesmo, João Paulo? Quem pintou 7 no Campeonato Goiano ao longo de sua história, né? E aí vamos trazer polêmicas, porque a convenção diz que alguns times foram campeões, mas as nossas pesquisas trazem outras agremiações campeãs desses anos aí terminados com 7, não é isso, Gerléser?
É verdade, João Paulo. 7 é sempre um número muito mítico, né? E vale lembrar que nós já tivemos 7 campeonatos goianos nos anos com final 7. Então esse agora é o 8º, vai começar uma nova dinastia, vamos chamar assim. Mas os 7 realmente sempre são os anos das maiores polêmicas aí no futebol goiano, né? Aquelas especialmente ali da era amadora, 1947, 1957, mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para vocês a respeito dessas temporadas, Rafael. Então vamos rapidinho aqui. Pela força do hábito, entende-se que em 1947, quem foi o campeão, Vinícius? Dragão, Atlético. Mas as nossas pesquisas, Gerliezer Paulo, nos levam a entender que nós conseguimos provar, né, que era uma antiga lenda aqui do futebol de Goiânia, que a União Operária, hoje o Anápolis Futebol Clube, foi a equipe campeã do Campeonato Goiano de 1947, aliás, o primeiro da história do nosso estado. Em 1957, João Paulo de Medeiros, o Dragão Campineiro, pelo menos se acostumou a dizer assim, foi o campeão, né? Sim, é o que está marcado, registrado, que todo mundo diz, o Atlético campeão, mas a gente também conseguiu, através das pesquisas, chegar no América de Morrinhos como grande campeão de 1957 e em um campeonato que era realmente goiano, né? Que não abrangia só a capital, como foi no início. Então vamos lá, já diretamente para o início do programa, a gente já conversou demais, vamos voltar ao passado e vamos em busca de um pouquinho dessas histórias de 1947. Gerliese, explica, como começou essa ideia do primeiro campeonato goiano da história do futebol goiano? Olha, Vinícius, desde 1939, a Federação Goiana já demonstrava esse interesse em fazer um campeonato goiano, mas a ideia acabava sempre se frustrando. Os times do interior achavam longe, as equipes da capital não queriam viajar para o interior, e isso foi se postergando. Em 1944 começou a disputa do campeonato citadino, que é considerado até hoje, né, vamos dizer assim, de um modo geral, como um campeonato goiano. Mas, na verdade, era um campeonato da cidade de Goiânia que recebia, em algumas ocasiões, equipes de outras cidades. Em 1947, após uma promessa política, a federação garantiu que ia fazer e fez o Campeonato Goiano do Interior. Aí a cidade de Anápolis, Uruana, Ipameri e várias outras disputou essa competição. A final, inclusive, foi entre a União Operária, hoje o Anápolis, e a União Ipamerina no Estádio Olímpico, que já existia na época, né, estádio Pedro Ludovico Teixeira, e o Anápolis, a União Operária, no caso, venceu o jogo e ficou com o título. Enquanto isso, as equipes da capital disputavam o campeonato da cidade de Goiânia, o chamado Campeonato Citadino, e o Atlético foi quem conquistou a competição. Então, a federação, para chegar ao campeonato, ao campeão estadual... Como a gente vê hoje no Super Bowl, na NBA, era o campeão da Liga do Interior contra o campeão da Liga da capital. Lá nos Estados Unidos, né, é o Super Bowl. Aqui no Brasil a gente conhece mais como nega, né? Vamos tirar a nega. Aí a nega foi entre o Atlético Goianiense e a União Operária, jogo único no estádio Pedro Ludovico Teixeira. Inclusive esse jogo tem a ficha dele, né, no Futebol de Goiás e suas histórias. O primeiro jogo oficial da história de um campeonato goiano. E o Anápolis surpreendeu, naquele dia surpreendeu porque o Atlético era franco favorito e a União Operária fez 3-2 em pleno estádio Pedro Ludovico Teixeira. E aí, para essa conversa, para esse bate-papo, a gente vai para Anápolis ouvir um pouquinho das memórias e das pesquisas de Ademar Santilo, um importante historiador do futebol anapolino. No dia 1º de maio de 1946, Geraldo Rodrigues Siqueira, que depois foi goleiro da União Esportiva Operária, inclusive jogou a partida em Goiânia, o Geraldo Siqueira convocou trabalhadores de Anápolis no dia 1º de maio, dia do trabalho, e voltou com a União Esportiva Operária. No dia 17 de abril de 1947, antes da Operária completar um ano de retorno, houve um jogo bastante marcante em Anápolis, entre o Anápolis Esporte Clube e a União Esportiva Operária. O Anápolis ganhou da União Esportiva Operária por 10-2.
E diante desse resultado fantástico do Anápolis contra a União Esportiva Operária, eles foram chamados pela Federação Goiana de Futebol para disputarem o primeiro campeonato goiano. O primeiro campeonato goiano de futebol em 1947. O Anápolis Esporte Clube ficou na chave da elite, ficou com os times da capital, com Goiânia, com o Atlético, então ele fazia parte da elite. A equipe da União Esportiva Operária, por ser mais fraca e bem mais reduzida do que a do Anápolis, ficou na chave do interior. Era uma espécie de segunda divisão. Então foram disputados os dois torneios ao mesmo tempo. Na chave da capital, o vencedor foi o Atlético Clube Goianiense, que possuía uma equipe fantástica. E na chave do interior, o vencedor foi a União Esportiva Operária. Aí tiveram que disputar os dois para ver quem seria o campeão goiano. Porque um havia sido campeão do interior e o outro campeão da capital. Foram realizados 2 jogos. O primeiro jogo, realizado em Anápolis, foi 0-0, no estádio Manuel Demóstenes. Era um campo de futebol de terra existente, mas era o único e o principal que existia na cidade de Anápolis. Aí foi realizada a segunda partida na capital. E, surpreendentemente, a União Esportiva Operária ganhou do Atlético Goianiense no estádio Pedro Ludovico, venceu por 3-2 o famosíssimo clube de Goiás, que era o Atlético Clube Goianiense, com jogadores que eram famosos, inclusive cobiçados por vários clubes de outros estados. 3-2. Com esse 3-2, o Anápolis foi campeão, o primeiro campeão goiano, ele vencedor da chave do interior, o Atlético vencedor da chave da capital, e na partida entre eles, 3-2 para a União Esportiva Operária em Goiânia. Os gols dos anapolinos foram marcados por Laudo, Puglisi, Chupeta e Moreno. Foram os 3 gols marcados pelos anapolinos que foram campeões. Ouvimos um pouco do trabalho de pesquisa de Ademar Santilo, que é um cronista esportivo respeitado na cidade de Anápolis. Aliás, trazendo dados precisos através das nossas pesquisas, Atlético e União Operária se enfrentaram no Estádio Olímpico da Paranaíba no dia 18 de abril de 1948. Mas esse jogo valendo ainda pelo campeonato de 1947. Campeão do torneio Citadino de Goiânia, enfrentando o vencedor do torneio do interior. O jogo terminou 3-2 para a União. A ficha técnica é a seguinte: o Atlético jogou de Vicente, Chancão, Ditinho, Valdemar e Toca Fundo, Roberto e Pequitito, Cid, Ari, Epitácio e Tarzan. Já a União, João Paulo de Medeiros, jogou de que maneira, hein? Com Geraldo, Agenor, Pedro e Delei Bacalhau, Álvaro e Bananeiro, Cunhado, Chupeta, Laudo e João. A vitória foi uma vitória de virada, Rafael Bessa, ouvinte. Os gols atleticanos foram marcados por Cid e Ari, enquanto Chupeta e Laudo 2 vezes decretaram o título de primeiro campeão goiano à União Operária de Anápolis. A partida foi apitada por João de Paulo Teixeira Filho, o Parateca. Pulando 10 anos, João Paulo, ouvintes, Rafael, Geliezer, vamos para 1957, o campeonato de 1957, que foi decidido em 1959. Mas, como não obstante, não diferente do anterior, também regrado de polêmica, Geliezer. Vamos dizer que é uma polêmica baseada no esquecimento, né? Como a federação nunca reconheceu esse título da competição desenvolvida por ela mesma, acabou que isso é que gera a polêmica. Mas em 1959, a federação reuniu as equipes campeã do Torneio Citadino de Goiânia, o Atlético Goianiense, do Torneio Citadino de Anápolis, o Ipiranga, e do campeão do interior, o América de Morrinhos, para os 3 disputarem em um triangular quem seria o campeão goiano de futebol de 1957. Melhor para o América, que somou mais pontos neste triangular de ida e volta e se sagrou campeão goiano de 1957.
E nós rodamos mais de 100 quilômetros aí ao sul do estado para poder ouvir o João Serafim, que esteve naquele time de 57 e conta mais detalhes da conquista do América de Morrinhos. Eu só tenho que agradecer a vocês pelo reconhecimento que vocês da imprensa reconheceram isso e a nossa própria federação não reconheceu. Acho que através dos trabalhos que a nossa diretoria do América teve, houve vamos dizer assim, um abafozinho para esquecer aquilo ali. Mas que nós somos campeões, toda a imprensa escrita e falada reconheceu. Na época nós não tínhamos ainda o prazer de que tem hoje a televisão para mostrar e comprovar o momento. Nós tínhamos apenas as rádios, né? Vocês que trabalhavam, você ainda não trabalhava na época, vamos dizer assim, né? Mas nós fizemos aquilo ali e trouxemos para Morrinhos o título que não foi consumado pela nossa própria federação na época, né? Depois, com o trabalho que a nossa diretoria fez, parece que houve uma amenização da coisa, da situação, e acabou confirmando que o América foi realmente campeão daquele ano. Essa, seu João, nós estamos mostrando uma imagem aqui para o seu João, que é uma fotografia, na verdade, do jornal O Popular de 1959, do início de março de 1959, dia 1º de março de 1959. Eu queria que o senhor lesse o título dessa matéria, só a manchete, seu João. O América sagrou-se campeão goiano de 1957. Então, provas é o que não falta, né, seu João, para o América ser reconhecido como legítimo campeão goiano daquele ano. Porque se for falar em escrita e falada, nada melhor do que o Popular. Popular é um tubo, é tudo dentro do esporte goiano. Não vou dizer só goiano, como do esporte brasileiro. As notícias indicadas pelo Popular. O João Serafim, os jogos deste triangular foram realizados do dia 18 de janeiro ao dia 8 de março de 1959. O título foi determinado no dia 1º de março, no estádio Manuel Demóstenes, em Anápolis, vitória do América de Morrinhos por 1-0 contra o Ipiranga. Com este resultado, o Atlético não poderia mais alcançar o América, que comemorou o seu primeiro título de sua trajetória, Rafael. E então, Vinícius, e até como forma de homenagear e reconhecer este título do time do América de Morrinhos, tivemos a oportunidade de reproduzir o gol. Por uma infelicidade do tempo, falta de zelo e falta também de preocupação com a história, o arquivo original se perdeu. Mas através da habilidade do lendário narrador Ledes Gonçalves e também de Virley Alves, o Hans Donner da operação, vamos reproduzir, a partir de relatos de jornal, o gol do título do América de Morrinhos em 1957. Bem, meus amigos, essa é a quinta e penúltima rodada do Campeonato Goiano de 57. Ipiranga 0, América 0. Estádio Manuel Demóstenes em Anápolis. 40 minutos corridos pelo segundo tempo. É um jogo decisivo. É jogo que pode apontar o campeão. Atenção, Loló vai bater uma falta ali pelo setor esquerdo. Correu, cobrou da linha intermediária. Drogaria sobe com a zaga. Desvia para a entrada de Zanoni. Recolheu Zanoni. Caminhou pela meia direita. Atenção, vai bater de primeira. Pode sair o gol para o time do América. Bateu Zanoni. Gol! É do América! Golaço de Zanoni! Subiu, ganhou e bateu de primeira para vencer o goleiro do time do Ipiranga. O América ganha por 1-0 e vai conquistando o título goiano. América 1, vencendo o time do Ipiranga por 1-0. Vai chegando ao título. O América vai alcançando o título da competição. Tenho orgulho em dizer que eu sou americano. Não me canso em dizer, o leão é soberano.
chego a me emocionar com o América em campo. E quando o time faz um gol, saio pulando e gritando. E quando o time faz um gol, saio pulando e gritando. Todo adversário teme o rugido do leão. Todo adversário teme o rugido do leão. Esse é o meu América, time do meu coração. América, América, de Morrinhos de Goiás. América, América, somos tradicionais. América, América, somos tradicionais. Tenho orgulho em dizer que eu sou americano. Não me canso em dizer, o leão é soberano. Chego a me emocionar com o América em campo. E quando o time faz um gol, saio pulando e gritando. E quando o time faz um gol, saio pulando e gritando. Todo adversário teme o rugido do leão. Todo adversário teme o rugido do leão. Esse é o meu América, time do meu coração. América, América, de Morrinhos de Goiás. América, América, somos tradicionais. América, América, somos tradicionais. Linha do Tempo. Década de 60. No dia 29 de janeiro de 1969, nascia em Franca, interior de São Paulo, Wagner Augusto Lopes, jogador formado pelo São Paulo e que brilhou no futebol japonês. No futebol goiano, Wagner Lopes ingressou ao dirigir o Atlético em 2014, fazendo boa campanha e batendo na trave quanto ao acesso para a Série A. Em 2015, defendeu o Goiás no início do estadual, mas foi demitido. Em 2016, Wagner Lopes voltou ao Dragão, mas deixou a equipe após eliminações no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil. Década de 70. No dia 29 de janeiro de 1977, o Itumbiara disputou amistoso com o Guarani de Campinas no estádio JK. E o tricolor da Fronteira foi derrotado por 3-0 em duelo apitado por José Muniz Brandão. Os gols da partida foram anotados por Flecha, Campos e Zenon. O gigante da Fronteira era treinado por Aderbal Lana, que mandou a campo Valtinho, Wellington, Jussi, depois Tuíde, Lima e Edilberto, Joãozinho e Geraldo, depois Alvair, Robertinho, Tonhão, Serginho e Gelson, depois Maurinho. Década de 80. No dia 29 de janeiro de 1987, nascia em Santana do Araguaia, no Pará, Pedro Bispo Moreira Júnior, o atacante Pedro Júnior, formado nas categorias de base do Vila Nova. Revelação: Pedro Júnior jogou no Tigre entre 2003 e 2005, quando foi negociado para o Grêmio de Porto Alegre. Após passar por Cruzeiro e São Caetano, o atacante foi para o Japão, onde ganhou prestígio. Em 2010, Pedro Júnior retornou ao Vila Nova e ajudou o clube a se manter na Série B do Campeonato Brasileiro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias, um programa especial dos campeões que pintaram 7 no futebol goiano. Já falamos da União Operária de 47, do América de Morrinhos de 57 e agora, pulando uma década, quem é o campeão de 1967? Esse é sem polêmica, né, Gerlese? Finalmente, né, um ano 7 sem polêmica. Mas no interior. Com frustrações, mas sem polêmica. Outra vez o Atlético envolvido, porque o Atlético foi quem perdeu o título para o craque de Catalão. Aliás, os anos 7 até 2007 não trouxeram alegrias para o Atlético. O Campeonato Goiano de 1967 teve 85 jogos, 203 gols, com a média de 2,39 gols por jogo, 10 equipes se enfrentando em turno e retorno, mas nem todos chegaram a realizar todos os jogos, já que aqueles que não valiam mais nada para a competição acabaram não sendo realizados. E depois de todo o certame, quem levou a melhor foi o craque de Catalão, que ergueu o título, conforme lembra o dirigente daquela época, Pedro Goulart. Foi uma época muito importante, um jogo muito gostoso, uma história. Eu gastaria aqui tempo e mais tempo para contar a história, mas eu vou resumir muita coisa bem chocante. Nós viemos primeiro e ficamos numa pensão em Aparecida de Goiânia. Tal era a nossa convicção de ser humilde, de estar lá preparando, e ficamos num hotelzinho, numa pensão lá em coisa. Aquilo ali não se falava noutra coisa a não ser que o craque seria o campeão, porque estava todo mundo unido e era o objetivo, a gente tinha que alcançar. Enquanto que o Atlético, que era um bom time também e não tinha como ser diferente, estava naquele entusiasmo muito grande de ser campeão, e já tinha comprado faixas e tudo, e estava na expectativa de ser campeão, porque o jogo foi lá dentro do Antônio Ascioli. Um dos maiores torcedores do Atlético era o Baltazar de Castro, ele era o presidente da Federação Goiana, então tudo indicava que o Atlético podia ser campeão. E eles também foram humildes, foram para o campo, tentaram e tudo. Mas numa das passagens ali, numa certa altura lá, nós fomos ali pro Cerrado, e o Toró foi lá e começou a fazer umas palavras lá muito diferentes, e um trem baixou nele e teve um cupim lá que aquilo saiu, pedaço desse cupim para tudo quanto é lugar lá do mundo, e aquilo entusiasmou mais os jogadores, já dali de tamanco, pisando alto, e foi, e aí nós fomos para lá pro estádio, puro Atlético, fechado, estádio, todo mundo, e aquilo ali. No início do jogo, o nego andou machucando. Eu lembro direitinho que o massagista falou: troca, entra fulano. Eu falei: não, senhor, ele vai ficar lá. Ele não está machucado, não, ele vai ficar lá. Ele vai ficar até o fim do jogo e não vai trocar de jeito nenhum. Aí o médico ainda ficou olhando para mim assim. Eu falei: não, vai trocar. Eu senti que os trem do Toró iam ajudar ele, né? Aí o trem que se diga é a mandinga. É, a mandinga do Toró. Pois ele ficou no gol, foi um bom goleiro até o fim. E o ponta esquerda, que não tinha marcado um gol no campeonato, nenhum, o Vaguinho, marcou o gol da vitória. Eles puseram culpa no lateral, que tinha vindo de Araguari, um bom lateral. Joguei com eles, lembro direitinho dele. E aí foi a história, num dia bem marcante na vida do craque, muito marcante, até que eu estou aqui hoje falando sobre isso, não é à toa. E depois vocês, da comemoração, como é que foi o clima no Antônio Ascioli? Porque o senhor falou
que o Atlético já tinha comprado faixas no bairro de Campinas, ali, Reduto Atleticano. Como é que era o clima depois da vitória do craque? Foi o mesmo quando o Brasil perdeu para o Uruguai lá no Maracanã. Foi o Maracanaço e aqui foi o Aciolaço. E depois, vocês saem do estádio com direito a serem recebidos como autoridades no Palácio do Governo Estadual? E teve uma passagem muito importante. Nós fomos lá no Palácio fazer as honras do clube e atender o convite do governador. Quem era o governador da época? Otávio Lage. Então nós fomos para lá e aquilo lá, cumprimenta um, cumprimenta outro. O governador falou assim: quem foi o goleador do time, quem marcou o gol? Aí o Pontinha lá logo ficou entusiasmado, o Vaguinho, foi eu. Aí ele, como é que foi o gol e tal. E naquele mesmo ano, o Toninho Índio tinha sido o artilheiro do campeonato. Aí nós saímos lá fora, o Vaguinho falou assim: Toninho, quantos gols você marcou? Ele, 17. Pois é, mas o governador não perguntou nenhum que jeito que foi. O meu foi só um e ele perguntou, porque ele tinha marcado só aquele gol no campeonato todo. E, seu Pedro, como é que foi a chegada em Catalão, a trajetória saindo de Goiânia, saindo de Campinas, saindo de Goiânia e indo para Catalão? Tinha festa armada para vocês lá? Nossa, mas a festa muito grande. Mas o bom foi a viagem também, que tem até um outro capítulo também com Vaguinho. Ele estava no carro, ele estava num carro lá que tinha o Claudinho, o Vaguinho, mas acho que o Dr. Silvio, que foi importante demais para o craque também, que é bom que se relembra, porque o Enio, o Silvio, que eu já tive a oportunidade de falar, o Alei Margon, todo mundo ajudou muito o craque. Então, aí o Vaguinho num lugar lá ficou enrolando para entrar dentro do carro, mas enrolando para ir. Aí o Claudinho: Vaguinho, vamos embora, só vamos, ele: não, vai sem eu, chega lá sem eu. Não, mas ele ficou marrento de um tanto depois desse gol que ninguém aguenta. Pedro Goulart, então dirigente do craque de Catalão em 1967, posteriormente viria a presidir o Goiás Esporte Clube. E saltando 10 anos na história, de 67, vamos ao primeiro título com final 7, comemorado no estádio Serra Dourada. O primeiro da trajetória do tetracampeonato do Vila Nova. Vinícius. Foram 96 jogos realizados naquela edição do Campeonato Goiano, 201 gols marcados, média de 2,9 gols por partida. O Vila Nova fez uma campanha quase que irretocável. 21 jogos, 12 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas. E o zagueiro Zé Luiz, personagem já registrado pelo futebol de Goiás e suas histórias, lembra o quanto foi doloroso e importante conquistar o primeiro título na era do Serra Dourada, quebrando uma sequência do rival Goiás. Eram 4 clubes da capital com grandes jogadores e times do interior com um potencial grande, que chamava-se Rio Verde, cidade de Rio Verde, Itumbiara. Quer dizer, esses dois times, além da Anapolina, Ipiranga, Anápolis, Goiatuba, esses times tinham grandes times, Santa Helena, tinha grandes times também, mas os dois melhores times em 77 era do Itumbiara e da Anapolina e do Rio Verde. Foi as contratações do Rio Verde, foi em São Paulo buscar o Mug, o Radar, grandes jogadores que vieram trazer de São Paulo. Mas o Vila foi devagarinho com grandes jogadores que o Vila trouxe: Toninho Almeida, Jorge Vitório, Humberto Ramos, Rafael zagueiro, Nenê, Sérgio Donizete. Apareceu
o Zé Luiz na vida, apareceu o Luizinho, irmão do Zé Henrique, o Ayrton, zagueiro da turma de baixo, o goleiro Gabriel. Então, e atacantes como Nivaldo Lancuna, Carlinhos, que o Vila foi buscar lá num torneio no Mato Grosso, Carlinhos centroavante, o Rangel, Lula, quer dizer, o Vila, Almir. O Vila tinha um meio de campo muito habilidoso, Toninho Almeida, Humberto Ramos e Almir. E Luizinho da base, que fazia um quadrado quando entrava. E eu esqueci de um dos melhores do time, né? O pequeno polegar, né? O Fernandinho. Quer dizer, o Vila tinha um grande time. O jogador de fora, Ademir, um volante que o Vila trouxe do interior de Minas. Nós jogamos em Araguari, esse volante veio para o Vila, um canhoto, muito bom jogador. Então, quer dizer, o Vila montou um time grande com a sua base de júnior para ser campeão em 77. Qual que era a característica desse time, assim? O Vila botava medo de que forma nos adversários? Garra, habilidade e velocidade. Essa era a cara do Vila. O Vila tinha as 3 coisas para ser campeão, que chama-se garra, habilidade e velocidade. E como os adversários encaravam esse Vila Nova? Como é que era jogar contra o Goiás, por exemplo, ou que era o bicampeão do Serra Dourada? De igual para igual, porque eles sabiam do potencial do Vila, já sabiam que o Vila tinha enfrentado, já tinham enfrentado o Vila anteriormente, e a garotada da base, que o Goiás sabia do Vila Nova, que sabia que alguns iam ser titulares. O Vila tinha grandes jogadores na sua equipe de base, que 90% dos jogadores foram todos profissionalizados. Alguns no Vila e alguns em outros times. O profissional no Vila foi emprestado para outros times. Então o Vila teve 90 e poucos, 93, 94% do seu time de júnior aproveitado para o ano seguinte profissional. Mas o grande trunfo do Vila foi um grande goleiro, uma zaga firme, muito forte. Jorge Vitório, Zé Luiz, Rafael, Jorge Fernandes, Sérgio Donizete, Toninho Almeida, Humberto Ramos e Almir, Fernandinho, Carlinhos, Rangel, e Nivaldo, e Lula, e Luizinho, e Ayrton, Ademir e demais jogadores. Então, quer dizer, o Vila tinha um banco forte, uma equipe forte. O zagueiro Zé Luiz, também conhecido como Zé Boquinha, ídolo da história do Vila Nova, comentou o início da trajetória do tetracampeonato em 1977. Daqui a pouquinho, vamos destacar os campeonatos goianos de 87, 97 e 2007. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. No ano de 1937, o futebol goiano viu nascer 2 de seus mais tradicionais clubes. Naquela longínqua temporada, surgiram o Atlético Clube Goianiense e o América Futebol Clube de Morrinhos. Ironicamente, 20 anos depois, os 2 clubes disputariam a final do Campeonato Goiano, melhor para os alvirrubros, que ficaram com o título. Nos dias atuais, o Atlético é uma das maiores forças do estado, enquanto o América luta para voltar à primeira divisão do Campeonato Estadual. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Você está acompanhando mais uma edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje estamos recuperando os campeões
dos anos final 7. Você já conheceu a trajetória da União Operária, campeã em 1947, do América de Morrinhos, campeão em 57, do Craque de Catalão, campeão em 67, e o Vila Nova, o primeiro time da capital nessa sequência final 7 a ganhar um título. E foi também o primeiro título do Vila no estádio Serra Dourada. O terceiro bloco, eu garanto que é verde, Geliezer. É verdade, Vinícius Tondo. Em 1987, o Goiás pela primeira vez conquistou um título, né, no ano com final 7. O Verdão se sagrou campeão goiano, inclusive no último jogo o Goiás bateu o Itumbiara por 2-0 no estádio Serra Dourada. Sabe uma curiosidade daquele jogo, Vinícius? Você estava lá? Sim, Vinícius, eu estava lá. Aliás, foi a primeira vez que eu fui a um estádio de futebol, emblematicamente no Serra Dourada. Fui ao lado do meu pai assistir Goiás e Itumbiara na final do campeonato goiano. E o Goiás iniciava ali também, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, uma supremacia dos anos 7, né? Porque 10 anos depois o Goiás também conquistaria o título. E quem se recorda muito daquela edição do Campeonato Goiano é o atacante Niltinho, que fez história com a camisa esmeraldina. Nesse campeonato de 87, a maioria dos jogos já no segundo turno, no primeiro turno nem tanto, mas no segundo turno jogava eu com a 7, Formiga com a 9 e o Tiãozinho com a 11. Então era um ataque que não tinha posição fixa, o Zé Mário dava liberdade para os três movimentar. Foi um dos campeonatos que eu mais conseguia fazer gols. Eu acho que eu fiz 7 ou 8 gols, Formiga fez 14 ou 15 gols e o Tiãozinho deve ter feito de 12 a 13 gols. Então assim, foi um time que era muito rápido, a gente tinha um time muito bom e independente de quem jogava, a opção que o técnico tinha de deixar de fora não era por qualidade do atleta, era porque ele tinha que escalar os 11 e todos eram do mesmo nível. E nós jogamos com o Itumbiara, lá em Itumbiara, o primeiro turno, quem ganhasse o primeiro turno já era finalista. E ganhamos o Itumbiara. Um jogo duro, difícil, JK lotado, ganhamos de 3-2 e no jogo seguinte seria contra o Atlético no Serra Dourada. Como nós já tinha definido que era campeão do primeiro turno, praticamente foi um amistoso contra o Atlético. E no segundo turno viemos jogar com o Itumbiara, já chegamos com a mesma situação, se vencêssemos o jogo, a gente já era campeão. E aconteceu, ganhamos o jogo no Serra Dourada e na última rodada contra o Atlético, outro amistoso. Então assim, ficou uma coisa, foi marcado porque o Atlético tinha um time muito forte também e nós conseguimos já realmente ser campeão faltando uma rodada. Nesse jogo, né, tem uma curiosidade aqui no futebol de Goiás e as suas histórias. Nesse jogo da volta, Goiás 2 e Itumbiara no Serra Dourada, em julho de 87, foi a primeira vez que eu fui ao Serra Dourada. Meu pai me levou, ainda lembro que a gente foi na Geral, fomos de ônibus, descia no centro, pegava aquele ônibus que fazia a linha ali saí ali da rodoviária e até o Serra Dourada, a gente foi naquele ônibus e foi a primeira vez que eu fui no Serra Dourada, me lembro desse jogo, Goiás 2 e Itumbiara 0, Tondo. E você lembra desse jogo, Nilton? Claro que sim, foi um jogo que a gente conseguiu o título, né? E é um privilégio seu, né, de poder ter assistido o jogo na Geral, né? Porque Geral é um privilégio pouco, e realmente eu falo isso porque antes de eu jogar futebol, eu assisti muitos jogos no Serra Dourada, né, na Geral, né? Então, assim, é um lugar que você está praticamente dentro do campo e é muito bom para quem teve esse privilégio de assistir. Esse aí foi o atacante Niltinho, que participou daquele título de 87, e 10 anos mais tarde o Goiás voltaria a ser campeão, desta vez enfrentando o Craque na decisão, como lembra muito bem o Amado Bucar, né? Que estava do lado oposto, ele era o adversário, perdeu a final e o Goiás foi campeão, até dando goleada no Serra Dourada, como bem lembra o ex-treinador de futebol do Craque de Catalão. O que nós perdemos o jogo foi aquele 1-1 dentro de casa. A gente pensava fazer o resultado em casa e pegar um empate aqui no Serra. E logo no início o Goiás fez 1, 2, 3, 4 de uma vez assim. Tentou se acomodar, já tinha ido, né? Isso que aconteceu. E nós tínhamos assim, teve um apagão mesmo. Futebol tem uma hora que acontece essas coisas, né? Você não espera assim, já aconteceu isso. Aí foi ruim demais. Nós viemos aqui na época, mesmo time, na mesma circunstância, nós batemos neles aqui e batemos também no Vila Nova, no Atlético, todo mundo que vinha aqui. Nessa decisão, acho que até pode ter errado algum jogador, não sei o que aconteceu nesse jogo, sinceramente. Igual também tem um time baita de um time, né? Um time que bem experiente, um time já acostumado com decisão, no Serra Dourada, lotado o estádio, né? Isso acho que influenciou um pouco na decisão. O Craque nunca tinha chegado na circunstância nessa época. Palavras de Amado Bucar, treinador do Craque de Catalão, que viu
a sua chance de conquistar o título de 1997, sendo frustrada pelo Goiás. Naquele campeonato goiano foram disputados 187 jogos, com 509 gols marcados, uma média de 2,72 gols por partida. O Goiás, campeão, disputou 34 partidas, venceu 24, empatou 6 e perdeu apenas 4. A decisão entre Goiás e Craque na primeira partida, no estádio Genervino da Fonseca, empate 1-1. No Serra Dourada, o Goiás foi um avalanche no primeiro tempo, chegou a fazer 4-0 e depois placar final 4-1 e o título esmeraldino confirmado. Detalhe, este título do Goiás foi o segundo da sequência do pentacampeonato que foi fechado no ano 2000. Daqui a pouco, vamos destacar o último título desta sequência de sets aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias especial. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e Suas Histórias, que hoje pinta o set. Estamos contando a história, as histórias dos times campeões goianos nas temporadas com final 7. Depois de passar por 47, quando deu União Operária, 57, América de Morrinhos, 67, Craque de Catalão, 77, Vila Nova, 87, Goiás, 97, outra vez Goiás. Agora chegou a hora de contar um dos títulos, inclusive, mais emblemáticos da história do Atlético, Vinícius. Para não dizer que somos perseguidores dos títulos do Atlético 2007, um título com toda a categoria rubro-negra, Giliésio. Este ninguém toma, Rafael Bessa. Depois de 19 anos, o último título do Atlético havia sido em 1988 de um campeonato estadual. Tons dramáticos, depois de ter perdido a final de 2006 para o Goiás, mais uma vez a equipe esmeraldina estava frente a frente com o Dragão. Mas o contexto dessa história, quem relembra é o volante Robson. Se eu não me engano, acho que só o Anaílson que chegou assim do time titular que vinha jogando. Foi embora chegou o Fábio Oliveira também, né? E foi embora o Anselmo, ficou o Rômulo. Então acho que foi aonde começou a tudo dar certo aí pro Atlético. Foi ter mantido uma sequência de time, uma sequência de treinador que o Arthur Neto se manteve também, né? E logo em seguida você é campeão goiano em cima do Goiás de novo. Então são coisas assim de arrepiar mesmo, coisas que a gente nem pensava. Eu pra te falar, quando o primeiro jogo contra o Goiás, eu achei que nós ia tomar 4, 5, porque a gente sabia da grandeza, sabe da grandeza do Goiás, do Vila mesmo, quando a gente ganhou de 4-1, ninguém acreditava, a gente ficou surpreso. Muito já se falou, muito já se comentou sobre o título do Atlético de 2007. Existem vários atleticanos que entendem que esse é um dos principais títulos da história do clube, porque marca a retomada. Mas deixa eu voltar no ano anterior. Agora, com cabeça fria, você não tem motivo nenhum para ter raiva de ninguém. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem em 2006. O Atlético deveria ter sido campeão goiano? Eu creio que sim. Aonde você se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 gols anulados, legítimo. Bolas que a gente tinha pra sair na cara do gol e fazer o gol, dava impedimento. O Atlético tinha acabado de ressurgir das cinzas, como todo mundo sabe. Então acho que realmente aquele ano foi... Não vou dizer nem a palavra roubo, né? Mas foi a palavra a palavra prejudicar a gente naquele ano, sim. Eu acho que o título já era para ter saído nesse ano, mas é o que eu falo, né? São coisas do futebol que às vezes não acontecem naquele momento para acontecer na frente. É como eu falo, 2007 a gente, só passando um pouquinho para frente, 2007 a gente teve por uma vitória para subir para a Série C, para a Série B. E a gente não conseguiu. No ano seguinte você sobe pra Série C, você é campeão brasileiro, então tudo tem seu tempo e sua hora, né? Mas eu acho que 2006 realmente a gente foi prejudicado sim naquele jogo. Todos que estavam no estádio viram que foi desse jeito, então é como eu falo, eu acho que tudo tem seu tempo e tem sua hora. Então eu acho que foi no tempo de Deus, foi na hora de Deus. O Atlético de Arthur Neto
fez a seguinte campanha, 21 jogos, né, esta campanha destacada pelo Robson, 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Atlético foi campeão do Grupo A, inclusive estava no mesmo grupo que o Goiás, eliminou o Itumbiara na fase semifinal e depois empatou o primeiro jogo com o Goiás por 2-2 e venceu o Goiás por 2-1 com aquele golaço do Anailson, João Paulo. É um gol que vai ficar para sempre marcado na memória do torcedor rubro-negro, porque a partir dali o Dragão tinha ressurgido mesmo no futebol goiano, conquistando o título de 2007, que você relembra a emoção agora na voz de Edson Rodrigues. Quem vai ser o campeão goiano 2007? O Goiás ou o Atlético? Por enquanto ninguém sabe. O Wesley, sensacional Wesley, deu a dida pela direita, fez o break, perdeu a bola, corte feito pelo Diego, mas no corte caiu com o Wesley. Anailson chutou pro gol. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço do Anailson! Que pintura de gol! Que beleza de gol do Anailson! Na entrada da grande área, larga um foguete, um torpedo, uma bomba! O homem ficou só olhando, a bola foi na gaveta! Desempata o Atlético numa beleza de gol! Num gol sensacional! Num gol empolgante! Num gol maravilhoso! Num gol joia! Num gol fenomenal! Anailson! Camisa número 10. 17 minutos passados do segundo tempo agora. Atlético 2, Goiás 1. Um gol que dá muita alegria para o Sérgio Cruz, para o Oswaldo Dias, para o Gilson Benevides, para o Dr. João Borges, o Zico, para o Fábio Borges, para o meu amigo Fraga Júnior. Oh, Arley, levanta que vem mais. O título do Atlético de 2007 você conferiu, rememoramos com gol de Anailson. E já estamos curiosos. Quem será o campeão goiano de 2017, hein, Vinícius Tondolo? A edição 137 do Futebol de Goiás e suas histórias contou os últimos 70 anos com as edições envolvendo campeões goianos em temporadas com final 7. Você ouviu a história dos campeões, a União Operária, o América, o Craque, Vila Nova, Goiás e Atlético. A sua pergunta eu deixo para o João Paulo. E quem será o campeão da edição 2017 do Campeonato Goiano? O Goiás, em busca do tri? O Vila Nova, querendo ser campeão após um longo tempo? O Atlético tentando retomar a ponta do Campeonato Goiano? Temos a Aparecidense, o Anápolis e o Craque tentando o tricampeonato? O Goianésia em busca de um título? O Itumbiara querendo o seu segundo? O Rio Verde e o Iporá também correm por fora, mas estão na briga. E aí, quem vai pintar o 7 em 2017, Geleza? Do futuro eu não sei, João Paulo, mas o passado você acompanha no futeboldegoias.com.br. E para ajudar a catalogar a história do nosso futebol, Gerlieser, estamos lançando o Almanaque Futebol de Goiás, edição 2016. Mais informações através das nossas redes sociais ou do nosso WhatsApp 996669146. 996669146. Mande mensagem e adquira já o seu. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção.